Olá, me chamo Marcos Trigueiro, tenho 23 anos e há mais de 3 anos iniciei minha jornada como planejador financeiro. Eu saí do absoluto zero e hoje eu faturo mais de R$ 150 mil por ano. Além disso, eu também sou sócio da Think Finance. A gente tem como missão transformar o Brasil através da educação financeira. E a gente faz isso por meio do apoio ao profissional planejador financeiro. E eu estou aqui hoje para te mostrar que dominar as suas finanças pessoais é essencial para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Antes de te explicar como é que você vai impactar diretamente a vida das pessoas ao seu redor, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: como é que está a sua vida financeira hoje? Segunda pergunta: como é que você se classifica? Endividado? Termina no 0 a 0 no final do mês? Ou você se classifica como poupador? Como é que você quer impactar a vida das pessoas ao seu redor se você não tem controle nenhum sobre suas finanças pessoais? Eu, quando comecei a minha jornada no mercado financeiro, minha renda era zero. E a partir do momento que eu comecei a ganhar minha renda no final do mês, eu tive que me organizar financeiramente. Por quê? Se eu não tivesse organização financeira nenhuma, como é que eu ia levar a educação financeira para os meus clientes? Não faz o menor sentido. Então tem muitas pessoas na minha faixa de idade que ainda recebem mesada dos pais, que ainda recebem uma contribuição da sua família e não tem organização financeira nenhuma nesse orçamento que elas recebem. Então a gente precisa fazer uma autoanálise financeira. Você precisa praticar o que você está passando para outra pessoa. Então você precisa exercer, aplicar. Porque se você aplicar, você vai gerar credibilidade. Você vai gerar uma referência para aquela pessoa de que você é um exemplo de sucesso. Então você precisa mostrar através do seu resultado que aquela pessoa também pode ter um resultado fazendo as mesmas coisas que você faz. Tudo que eu recomendo para os meus clientes é tudo que eu faço na minha vida financeira. Eu não cobro deles nada além do que eu não fosse capaz de fazer. Nada além do que eu faço hoje. Então, se eu cobro que meu cliente poupe pelo menos 20% por mês, hoje eu já estou no patamar que eu poupo mais de 50% da minha renda. Então, é preciso você viver o que você prega. Você exercer, aplicar o que você prega. Por quê? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Você tem que impactar a vida das pessoas e sendo o exemplo, sendo a referência desse impacto. E para isso, você precisa ser um espelho financeiro daquela pessoa que você está impactando diretamente. E para que você se torne esse espelho, essa referência, esse exemplo, eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode fazer uma autoanálise financeira. A primeira dica, que eu gosto de dividir em 3 etapas, é você entender o seu perfil e o seu comportamento em relação às suas finanças pessoais. E para você entender o seu comportamento em relação às suas finanças pessoais, você precisa entender suas crenças em relação ao dinheiro, entender seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e entender os gatilhos que fazem você tomar certos tipos de decisões. Bom, para a gente entender as nossas crenças, a gente precisa analisar os nossos preceitos financeiros. O que são os nossos preceitos financeiros? São frases, padrões de comportamento, influências ou até mesmo influências religiosas. Tudo que a gente assimilou ao longo da nossa vida, que hoje reflete no nosso comportamento de certa forma. Geralmente, a fase que a gente mais assimila comportamentos financeiros é na nossa infância. E existem 3 formas de assimilação: através de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve e através de tudo que a gente sente. Então, se a gente assimila na nossa infância, através de conversas que a gente escutou das pessoas que a gente conviveu, através de experiências que a gente teve em relação a dinheiro, se a gente assimilou crenças financeiras negativas, a tendência é que o nosso relacionamento com o dinheiro não seja um relacionamento positivo, e sim seja um relacionamento financeiro negativo. Mas se a gente assimilar, ou assimilou lá no nosso passado, na nossa infância, crenças financeiras positivas, a tendência é que a gente lide bem com as nossas finanças pessoais, que a nossa educação financeira não seja de ponta, até porque a gente não tem educação financeira no Brasil, mas pelo menos a gente tenha uma noção básica de como cuidar melhor das nossas finanças pessoais. E depois que a gente entende as crenças, através desse autoconhecimento, dessa autoanálise financeira, a gente também precisa entender os pontos fortes e os pontos fracos da nossa relação com o dinheiro.
Quando o dinheiro cai na minha conta, qual é o meu sentimento? É um sentimento positivo? É um sentimento negativo? Aquelas pessoas que não têm um sentimento positivo, o dinheiro caiu em conta, qual é o sentimento dela? Querer gastar aquele dinheiro. E qual é a ação? É, de fato, ir lá e gastar esse dinheiro. Então, o sentimento vai conduzir a nossa ação. E o sentimento vem de onde? Do nosso pensamento. Então, o pensamento conduz o nosso sentimento conduzem as nossas ações e as ações geram o nosso resultado. Então, a gente precisa entender os pontos fortes que a gente tem em relação às nossas finanças pessoais e os pontos fracos. Pô, minha relação com o dinheiro é fraca nesse aspecto e é forte nesse aspecto. Um aspecto cultivador ou um aspecto gastador? Porque o cultivador vai plantar para colher, vai se proteger para blindar contra qualquer tipo de imprevisto, vai começar a acumular. E o gastador, ele só vai pensar no hoje e nunca vai conseguir desfrutar de fato do que a liberdade financeira pode proporcionar. E aí o terceiro ponto, dentro dessa autoanálise financeira, é justamente os gatilhos que a gente sente ao tomar determinadas decisões. E para entender esses gatilhos, a gente precisa se perguntar o que é que me faz tomar determinadas decisões no impulso? O que é que me faz tomar decisões racionais ou até mesmo irracionais? Então, são simples gatilhos, como, por exemplo, um cupom de desconto no iFood de 15%. Ou às vezes você está lá numa sexta-feira à noite em casa, ou jogando, ou estudando para algum exercício na faculdade, ou até mesmo próximo de sair com seus amigos. Recebe o cupom de desconto de 15% no iFood. Isso é um gatilho que as grandes empresas utilizam para poder fazer com que a gente tome uma decisão emocional ao invés de uma decisão racional. Outro gatilho também que é muito comum, o nome desconto, o nome promoção. Muitas pessoas sentem como se estivessem na vantagem, sendo que muitas vezes o nome desconto, o nome promoção é na verdade um gatilho que as lojas, que as empresas utilizam para fazer com que você compre determinado produto ou serviço. Então não é uma decisão racional alinhada com o seu orçamento, alinhada com o seu planejamento financeiro. Muitas vezes termina que esses gatilhos geram decisões irracionais, emocionais, beleza? E depois que a gente entende o nosso comportamento, e aí é uma autorreflexão, uma autoanálise financeira, a gente precisa de ferramentas para que a gente também faça essa autoanálise financeira. A ferramenta principal que eu utilizei no meu início e hoje ainda utilizo bastante é a planilha. Então, a planilha, que é o que eu gosto de chamar de fluxo de caixa, uma planilha de controle financeiro, ela vai servir para a gente entender de um formato 360 o nosso orçamento. E, entendendo de um formato 360, a gente tem informações em tempo real das nossas finanças pessoais. E com informação em tempo real, eu consigo tomar decisões mais racionais ao invés de decisões emocionais. Para que vai servir essa planilha de fluxo de caixa? Bom, ela vai servir para a gente fazer todo o controle de entradas e saídas do orçamento, seja todos os recebimentos e seja todos os gastos, tanto os fixos quanto os variáveis, como os investimentos que a gente venha fazer. A gente vai categorizar todo o nosso orçamento. O que é categorizar? Dividir em nichos, por exemplo. Eu vou ter uma categoria de saídas, vou ter uma categoria de lanches, vou ter uma categoria de esportes, vou ter uma categoria de gastos com transporte, seja gasolina, Uber. E fazendo essa categoria, eu consigo planejar um teto máximo por categoria que vai sair do meu orçamento. E depois eu vou alimentar esse fluxo diariamente para ver se de fato eu estou me enquadrando dentro desse orçamento que eu planejei por categoria, atingindo no final do mês o planejamento que eu fiz para que eu me enquadre dentro daquele orçamento. E depois que eu categorizo todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, aí sim eu vou fazer uma análise de tudo isso. Onde é que eu gastei mais? Onde é que eu gastei menos? Onde é que eu gastei mais é muito bom para eu poder analisar o que é que eu preciso cortar. Por exemplo, se eu gastei um pouco a mais do que eu planejei com saída, eu preciso cortar um pouco mais no mês seguinte com saída para fazer essa balança se equilibrar. Eu preciso compensar de alguns lados e crescer um pouco mais o planejado em outros, para que essa balança no final do mês se equilibre. E depois que eu utilizo a minha ferramenta para ter esse entendimento em tempo real de um formato 360 graus da minha vida financeira, eu preciso também fazer uma análise do meu perfil de investidor. Se eu não entender do meu perfil de investidor, como é que posso entender o perfil de investidor das pessoas ao meu redor?
Então eu preciso entender se o meu perfil de investidor é um perfil conservador, se eu tenho baixíssima aptidão ao risco ou quase nenhuma aptidão ao risco, se é um perfil um pouco mais moderado. Pô, se eu sou um cara ali que não gosta de expor muito meu capital ao risco, mas eu entendo que é necessário expor um certo percentual do meu capital ao risco para poder alavancar meus resultados, é esse cara um pouco mais moderado. Ou se eu sou um cara um pouco mais arrojado, o que é o cara um pouco mais arrojado? É aquele cara que topa correr o risco porque sabe que se ele correr o risco de forma profissional, um auxílio profissional, esse cara ele vai entender que na linha do tempo ele vai alavancar seus resultados de forma exponencial. E hoje a gente já tem o quarto perfil de investidor, que é aquele cara totalmente agressivo. Eu gosto de brincar, dizer que esse cara é aquele cara que vai apostar em rinha de galo, Bet365, jogos de azar. Mas brincadeiras à parte, é aquele cara que vai expor mais de 80% do seu capital, 80% para cima, ao risco aí, seja Bitcoin, seja ativos mais voláteis como derivativos, mercado variável, tudo mais. Então a gente precisa ter essa autoanálise financeira, entender os aspectos mais profundos do nosso orçamento, assim como aspectos mais comportamentais e aspectos técnicos quando a gente fala também de investimento. Até porque quando a gente fala de educação financeira, a maioria das pessoas vai associar diretamente a investimentos. E a gente tem que entender que a parte de educação financeira não é somente falar de investimentos, que vai muito além disso. E para que a gente leve esse resultado, para que a gente transforme e impacte diretamente a vida das pessoas ao nosso redor, elevando a qualidade de vida delas, melhorando a relação delas com suas finanças pessoais, a gente precisa antes aumentar e melhorar os nossos resultados. A gente precisa olhar para dentro, olhar para debaixo do nosso colchão. Então, para isso, você precisa fazer essa autoanálise financeira e se tornar um exemplo, se tornar uma referência de como é que as pessoas ao seu redor podem chegar a um patamar que antes elas nunca tinham sequer imaginado. E depois que você faz essa autoanálise financeira, você se pergunta: ah, mas como é que eu vou ajudar diretamente as pessoas ao meu redor? Principalmente começando pelos familiares, pelos amigos. Bom, para ajudar essas pessoas, você precisa primeiro entender aonde é que essas pessoas elas querem chegar. Quais são os objetivos financeiros dela? O que é que ela quer conquistar através dessa melhoria com suas finanças pessoais? Uma reserva de emergência, um carro, uma viagem, um intercâmbio, sei lá, ou o seu imóvel próprio, ou a sua liberdade financeira. Bom, varia de pessoa para pessoa. Mas como é que você vai entender os objetivos financeiros de cada uma dessas pessoas se você não entender seus próprios objetivos financeiros? Então, para isso, você precisa, além de fazer uma autoanálise financeira, você fazer uma autorreflexão e entender aonde é que você quer chegar. Quais são os seus maiores sonhos em relação à sua vida pessoal? Quais são os seus maiores sonhos em relação à sua vida financeira? Você precisa entender quais são as metas que você vai ter, quais são os seus objetivos de vida, tudo que você quer conquistar. E para isso, existem várias metodologias que a gente utiliza para traçar metas financeiras inteligentes. Uma das metodologias que eu utilizo bastante, todo dia 31 de dezembro, eu utilizo essa metodologia para traçar minhas metas financeiras do ano seguinte, que é a metodologia SMART. SMART é um framework internacional em que a gente traduz esse framework americano para o português aqui do Brasil. O que é que significa a sigla SMART? S-M-A-R-T. O S vem de específico, o M vem de mensurável, o A vem de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Então toda meta tem que ser uma meta específica, uma meta que a gente consiga em uma frase descrever essa meta principal. Toda meta tem que ser uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Uma meta que, ao longo da jornada de cumprimento dessa meta, a gente consiga identificar se a gente vai conseguir atingir aquela meta ou não, ou até mesmo superar aquela meta. Por quê? Porque se é uma meta mensurável, a gente consegue ajustar ao longo do caminho, aumentar, diminuir, caso aconteça qualquer tipo de imprevisto. Toda meta tem que ser uma meta atingível. Não adianta a gente também querer mirar na lua. Por quê? Por mais que a gente mire na lua e não atinja,
pelo menos uma estrela a gente atinge. Mas, óbvio, a gente tem que trabalhar isso de forma real, de acordo com o nosso momento atual de vida. Então, por isso que tem que ser uma meta atingível. Não adianta eu, com a renda de zero, como eu iniciei minha vida financeira, querer colocar uma meta de atingir 1 milhão até o final do ano, não. Então, tem que ser uma meta, de fato, atingível. Toda meta tem que ser relevante, porque se a meta não for relevante para mim, eu não vou me esforçar, desprender meu tempo, meu suor para atingir aquela meta. Então, por exemplo, a minha meta é ter uma moto. Pô, nem carteira de moto eu tenho, nem gosto de moto. Então, uma meta relevante para mim seria ter um carro, por exemplo. E tem que ter um período de tempo, tem que ser temporal. Uma meta tem que ter uma data limite para que a gente atinja. E tem que ser totalmente específico nessa data limite, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo de uma meta SMART que eu tracei no meu início. Lá em 2021, eu tracei, no final de 2021 para 2022, eu tracei uma meta de viajar para Fernando de Noronha até o final do ano, gastando 5 mil reais. Em dezembro de 2022, eu viajei para Noronha e gastei. Foi 4.800 e pouco, se eu não me engano, no meu controle financeiro. Mas por quê? Porque eu poupei todos os meses um determinado valor. E aí eu tirei esse valor do meu orçamento para que no final do ano eu realizasse essa viagem. E a viagem foi maravilhosa. E eu já falei anteriormente dessa viagem aqui. E dos benefícios que eu tive nessa viagem também. Mas o que é importante? Através dessa meta que eu tracei no final de 2021, para que eu realizasse ela em 2022, eu consegui fazer a minha viagem para Noronha. Porque foi uma meta específica, viajar para Noronha até o final de 2022, gastando no máximo 5 mil reais. Foi uma meta totalmente mensurável. Eu consegui ver que eu ia atingir ela mais ou menos na metade de junho para julho ali. Foi uma meta atingível, por quê? Porque cabia no meu orçamento o valor que eu precisava poupar todos os meses. Para mim era relevante porque eu tinha um desejo de conhecer Fernando de Noronha e no período de tempo que foi até o final de 2022. Então essa foi uma meta SMART que eu tracei no meu início no mercado financeiro. E outra metodologia também, quando a gente fala de meta, é a metodologia GROW. O que é que significa essa metodologia GROW? Bom, antes de explicar o que é que significa, para que serve? Quem que desenvolveu? Essa metodologia ela foi desenvolvida por um piloto de corrida e o objetivo dessa metodologia é a gente maximizar o nosso desempenho e melhorar o nosso aprendizado ao longo da jornada de cumprimento da meta que a gente traçou, através da metodologia SMART. A metodologia GROW significa o seguinte: o G vem de goals, e goals são os nossos objetivos. No caso, a gente já traçou o nosso objetivo, a nossa meta. O R vem de reality, que é a nossa realidade inicial, que é como a gente inicia a jornada de cumprimento daquela meta. Por exemplo, em janeiro de 2022, eu iniciei a minha meta de viajar para Fernando de Noronha e iniciei com R$0. Options é o O, que vem de opções. O que é que eu preciso fazer? Quais são as opções que eu tenho para atingir essa meta? Bom, eu tenho a opção de poupar mais, eu tenho a opção de buscar educação financeira. E o W vem de will, que são as minhas vontades. Qual é a minha vontade que eu tinha para realizar aquela meta no final do ano? A minha vontade era de poupar, se não me engano, era 400 ou 450 reais por mês para realizar aquela viagem. E aí, através da metodologia GROW, eu consegui maximizar meu desempenho e otimizar o meu aprendizado na jornada de cumprimento daquela meta SMART. E depois que você traçar suas metas, seus objetivos financeiros e entender mais a fundo aonde você quer chegar ao longo da sua vida, você vai traçar os seus planos, suas metas e suas conquistas. E depois que você fizer isso, fizer toda essa metodologia, essa autorreflexão de si mesmo, você vai conseguir ter um know-how, ter um background muito grande para conseguir entender mais a fundo aonde as pessoas próximas a você quer chegar. Quais são os sonhos de vida e os objetivos que essas pessoas possuem. E aí você vai conseguir ajudar essas pessoas, impactar essas pessoas, traçando o planejamento financeiro delas, traçando a conquista desses objetivos financeiros que elas possuem. E agora que você entendeu como é que você pode traçar suas metas, como é que você pode planejar a conquista dos seus objetivos financeiros, e além disso, como é que você pode levar desses conceitos, levar desse entendimento para transformar a vida das pessoas ao seu redor, a gente também tem que entender que não pode abraçar o mundo. Ah, você entendeu que o objetivo daquela pessoa é adquirir um imóvel.
tem um sonho de adquirir aquele imóvel próprio. Porém, aquela pessoa vai começar a sua vida financeira agora. Como é que ela vai realizar a conquista desse imóvel? Bom, não vai ser do dia para a noite. Então, tem alguns passos que a gente tem que prezar quando a gente fala de educação financeira. Quando a gente fala de conquista de objetivo de forma estratégica, de forma racional e de forma inteligente. E o primeiro passo para uma pessoa que está totalmente endividada é a gente quitar essas dívidas. E o primeiro passo para uma pessoa que começa a sua vida financeira do zero é a gente ter uma proteção financeira. É a gente montar uma reserva de emergência. Então, antes da gente pensar em ficar rico, a gente tem que pensar em não ficar pobre. Antes da gente pensar em expandir e acumular capital, a gente tem que pensar em não perder o que a gente tem. Por isso é que a gente precisa de uma reserva de emergência, de uma proteção financeira. E para que serve uma reserva de emergência? Bom, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente associa muito a reserva de emergência a imprevisto. A gente não tem uma bola de cristal para saber quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. E quando a gente fala de imprevisto, a gente associa a imediatismo. Por isso que a gente precisa de um valor que a gente consiga ter um acesso rápido a esse valor, caso aconteça qualquer tipo de imprevisto. Esse acesso rápido é o que a gente chama no mercado financeiro de liquidez. Liquidez é justamente esse tempo de acesso ao valor que a gente vai ter ali guardado. Para uma reserva de emergência, a gente vai priorizar muito pela liquidez. Então a gente precisa ter esse dinheiro de um formato que a gente tenha um resgate rápido, porque se acontecer um imprevisto agora mesmo, eu consigo resgatar esse valor e arcar com esse imprevisto. Seja, por exemplo, a troca de um pneu, a manutenção de um carro, seja, por exemplo, uma cirurgia ou qualquer coisa mais urgente. Então, a reserva de emergência vem para proteger, para blindar de tudo aquilo que a gente não consegue controlar, de todos esses imprevistos que a gente está suscetível no nosso dia a dia. E quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem algumas estratégias para otimizar a montagem dessa reserva de emergência. E para a gente utilizar dessas estratégias, a gente precisa entender o que é que seria uma reserva de emergência. Bom, existem 3 tipos de reserva de emergência: a reserva mínima, a reserva intermediária e a reserva ideal. E a reserva mínima é 3 vezes a sua renda mensal. A reserva intermediária são 6 vezes a sua renda mensal. E a reserva ideal é 12 vezes a sua renda mensal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma renda mensal de R$ 1.000 e os meus gastos mensais totalizam R$ 800. Ou seja, eu poupo R$ 200 por mês. Eu invisto R$ 200 por mês. Se a minha renda mensal é R$ 1.000, a minha reserva mínima é 3.000, que é 3 vezes a renda mensal. A minha reserva intermediária, R$ 6.000, que são 6 vezes a minha renda mensal. E minha reserva ideal, R$ 12.000, que são 12 vezes a minha renda mensal. E tem muita gente no mercado financeiro que pergunta se a reserva de emergência é em cima dos gastos mensais, dos 800 que eu tenho de gasto, ou em cima da renda mensal. Bom, a pandemia, em 2020, ela veio para mostrar para a gente que a reserva de emergência ela é fundamental. Muitas pessoas perderam seus empregos. Então, essas pessoas que não tinham a reserva de emergência se viram num cenário totalmente caótico, num cenário em que antes elas nunca imaginavam passar. Então, 12 meses da renda mensal é essencial por quê? Porque se eu tiver 12 meses somente dos meus gastos mensais, eu vou passar 12 meses sem investir na minha linha do tempo. E um ano na linha do tempo, quando a gente fala de investimento, de juros compostos, juros sobre juros, ou seja, os juros trabalhando a meu favor, um ano na linha do tempo é muita coisa. Principalmente quando a gente fala de investir para 25, 30, 35 anos para frente. Então, um ano é um impacto muito significativo. Por isso que eu gosto de fazer as reservas financeiras dos meus clientes em cima da renda mensal, para que caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, a gente ainda tenha o poder de investir mensalmente. E depois que a gente monta a reserva mínima, a gente consegue desprender um valor para começar a mesclagem entre objetivos. Aí depois a gente parte para uma reserva intermediária e por último a gente parte para uma reserva ideal. E por isso a gente precisa montar a nossa reserva de emergência. No meu caso hoje, a minha reserva de emergência hoje é a minha reserva ideal.
eu já tenho, com acesso rápido, 12 vezes a minha renda mensal. E depois que você montar sua reserva de emergência, pelo menos a reserva mínima, você vai entender a importância que essa reserva de emergência tem. E aí você vai conseguir passar a melhor mensagem para as pessoas próximas a você e a importância que é elas terem uma reserva de emergência. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. E eu te falei sobre como é que você pode montar suas metas pessoais para que você atinja seus objetivos financeiros. Eu te falei sobre algumas estratégias de como você pode montar a sua reserva de emergência, como é que você pode fazer uma autoanálise financeira e otimizar a relação com suas finanças pessoais. E a partir desse momento que você consegue aplicar todos esses conceitos que eu te passei para você mesmo, você consegue ajudar e transformar a vida das pessoas ao seu redor, tanto com mais eficiência quanto com mais verdade. Afinal, você vai ser um exemplo financeiro de sucesso para essas pessoas que você vai estar proporcionando essa educação financeira. Mas não fica somente por aí. Você precisa sempre buscar mais conhecimento. Você precisa também estar bem com você mesmo. Afinal, se você não estiver bem com você mesmo, como é que você vai ajudar uma pessoa se você vai estar pior que ela? Não tem como. E para você estar bem com você mesmo, não é no sentido financeiro também. O financeiro também pesa, óbvio, mas também é no sentido pessoal. Mas antes de falar sobre estar bem consigo mesmo, é importante a gente falar sobre como é que a gente vai sempre se desenvolver, como é que a gente sempre vai buscar mais conhecimento. E para isso, você precisa estar em meios que você consiga sempre trocar experiências com profissionais que já estão onde você quer chegar. Você precisa ter network com outras pessoas que também trabalham na mesma profissão de você. E outras pessoas que eu gosto de falar que estão no nível em que você quer chegar. Outros planejadores financeiros que já estão no nível de mercado a nível expert. Então você precisa participar de eventos, você precisa participar de workshops, palestras, masterminds. Todos esses eventos, óbvio, com conteúdos relacionados ao mercado financeiro, para que você sempre se desenvolva, sempre se aprimore, para chegar no nível de planejador financeiro expert que você quer. Você não quer ser um planejador financeiro qualquer. Você quer impactar e transformar a vida das pessoas. Para isso você precisa sempre ter uma resposta, sempre ter um entendimento personalizado e direcionado para cada um. Afinal, cada pessoa tem a sua particularidade, tem sua individualidade. E além de você sempre buscar esse desenvolvimento, você sempre buscar essa troca de experiência com outros profissionais, você também precisa buscar um mentor, uma pessoa especialista no mercado financeiro que te guie por caminhos que aquela pessoa errou lá atrás, mas que não vai fazer com que você erre onde ela errou. É isso que eu tenho em mente. Nesses 3 anos que eu tive de experiência no mercado financeiro, eu tive muitos erros. E o meu papel é que você não erre, caso você tenha interesse em atuar como planejador financeiro, aonde eu errei lá atrás. Para que o resultado que eu tive com 3 anos, você tenha em menos de 1 ano. Em menos de 6 meses. Então esse é o meu papel. E, além de você sempre buscar esse conhecimento, esse desenvolvimento profissional, você também tem que estar bem com você mesmo. Você tem que buscar um equilíbrio entre a sua profissão e a sua vida pessoal, porque esse equilíbrio é fundamental na profissão de planejador financeiro. Na empresa que eu trabalhei, uma empresa de São Paulo, eu conheci alguns planejadores financeiros que tiveram burnouts. Por quê? Porque se dedicavam exclusivamente à sua profissão. Até finais de semana, eles estavam trabalhando e não tinham tempo para sua vida financeira pessoal, para sua vida pessoal. Então, hoje, eu já estou num patamar óbvio. Lá atrás, eu abria mão de uns sábados, eu abria mão de umas peladas com os amigos, mas hoje eu já estou num patamar em que eu tenho a minha autonomia. Hoje eu já estou num patamar em que eu consigo conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional e fazer essa mesclagem. Hoje eu tenho o meu futevôlei toda terça e quinta, que é o meu tempo ali para um hobby que eu gosto. Eu faço academia pelo menos 3, 4 vezes na semana. Hoje
Eu saio todo final de semana com meus amigos. Por mais que eu não goste de beber, beba esporadicamente, eu saio ali para socializar, fazer networking, conhecer novas pessoas. Que esse é o papel, né, do planejador financeiro, levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. E se eu não conhecer novas pessoas, como é que eu vou levar essa educação financeira? Como é que eu vou transformar o Brasil? Então eu tenho que fazer minha parte também. E por mais que você conheça novas pessoas, que você não vai estar levando a educação financeira para elas nesse primeiro momento, com certeza elas vão, em algum determinado momento da vida delas, atrelar o mercado financeiro a você. E aí, qualquer dúvida que elas tiverem, elas vão se sentir abertas a lhe perguntar. E nada melhor do que ajudar uma pessoa a tomar uma decisão certa, uma decisão financeira certa, do que meter os pés pelas mãos e se meter em qualquer tipo de furada. Então, você precisa ter esse equilíbrio, você precisa ter o seu tempo de lazer, ter o seu tempo para os seus hobbies, ter o seu tempo para viajar. E a boa notícia é que a profissão de planejador financeiro te permite fazer essa conciliação. Te permite fazer com que você potencialize seus resultados através do desenvolvimento profissional e maximize seus ganhos, te permita atingir salários que antes você nem imaginava conseguir num contrato de estágio ou no primeiro contrato profissional, e conciliar tudo isso com a sua liberdade, sua autonomia e, e a sua tão sonhada independência financeira. Nesse vídeo, eu te falei da importância de você exercer tudo aquilo que você prega. E para isso você precisa fazer uma autoanálise financeira. Eu te dei algumas dicas sobre como você pode fazer essa autoanálise financeira, entendendo seus comportamentos e, além disso, eu te dei algumas ferramentas que você pode utilizar para poder entrar mais a fundo e interpretar o seu orçamento financeiro pessoal. Para que, a partir desse momento que você faça essa autoanálise financeira, você consiga entender melhor a mensagem que as pessoas ao seu redor querem passar para você, para que você impacte positivamente a vida financeira delas. Nesse vídeo, eu te dei algumas dicas sobre como você pode traçar suas metas financeiras, entender seus objetivos financeiros e traçar a conquista dos seus sonhos. Te ensinei sobre a metodologia SMART e te ensinei sobre a metodologia GROW. E, entendendo essas duas metodologias, você vai conseguir, além de trazer isso para si mesmo, levar isso para ajudar outras pessoas. Nesse vídeo, eu te dei algumas dicas também sobre como você pode montar sua reserva de emergência, a diferença dos 3 tipos de reserva de emergência e a importância que a reserva de emergência tem na sua vida financeira. E a partir do momento que você monta sua reserva de emergência e vai entender a importância dela, você conseguir passar essa importância para as pessoas que você vai estar impactando, que você vai estar ajudando e transformando a vida delas através da educação financeira. Nesse vídeo, eu também te falei da importância de você sempre estar se desenvolvendo profissionalmente através de workshops, palestras, eventos, masterminds em relação ao mercado financeiro e da importância que você tem que dar ao equilíbrio pessoal e ao equilíbrio profissional. Que por mais que você tenha uma profissão que vai transformar a vida das pessoas e fazer com que elas realizem seus sonhos financeiros, você também precisa desprender um tempo para o seu lazer próprio, para networking, para seus hobbies, para que você também tenha a sua qualidade de vida. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E se você quer entender mais sobre a profissão de planejador financeiro e como essa profissão está impactando positivamente a vida das pessoas e está transformando o Brasil através da educação financeira, eu te convido a acompanhar as postagens no nosso blog. Toda semana a gente está postando novos conteúdos direcionados a quem está ingressando agora nessa carreira de planejador financeiro. E eu também gostaria de pedir um favor a você, para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você entenda que essa profissão de planejador financeiro possa fazer sentido e também que você deixe seu like aí para ajudar a gente a atingir cada vez mais pessoas.